Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão da articulação política no novo governo. Articulação política que envolve aí uma série de questões, né? Envolve, claro, quando a gente fala desse tipo de questão, de articulação política, envolve a relação com o Congresso, normalmente a primeira coisa na qual a gente pensa, e ela é realmente algo muito importante. Nós vimos recentemente, aí, inclusive, nessa semana que passou, a questão toda da negociação em torno da escolha dos presidentes das duas casas do Congresso, presidente da Câmara e, sobretudo, o presidente do Senado. Essa aí que envolveu uma ação muito mais forte do governo, porque havia ali, vamos dizer assim, o risco de que, quem sabe, né, fosse eleito um bolsonarista, o Rogério Marinho, que poderia criar uma série de complicações, uma série de dificuldades para o governo Lula no âmbito do Senado. Mas não foi isso que realmente se concretizou. O Rogério Marinho foi derrotado. O Rodrigo Pacheco foi reconduzido à presidência do Senado com um quórum de votação que é exatamente aquele necessário para emendar a Constituição. E nós sabemos que no Brasil emendar a Constituição é parte importante da agenda governamental, porque a Constituição brasileira tem ali uma grande quantidade de políticas públicas no seu texto, no seu interior, e aí, né, se não emenda, fica difícil. Só para mencionar um exemplo, reforma tributária, né, que é o primeiro grande ponto da agenda, já está posto aí para debate, mas para reformar o sistema tributário brasileiro é preciso emendar a Constituição, para ficar só nesse primeiro exemplo. Mas o fato é, muita articulação política houve dentro do Congresso, na relação entre Executivo e Legislativo, e dizem alguns até na relação entre o Judiciário e o Congresso, sobretudo o Senado, porque alguns ministros do Supremo teriam ali telefonado para senadores preocupados com a eventual eleição do candidato bolsonarista, o senador Rogério Marinho. Mas vejam, a articulação política não envolve só isso, ela envolve também a relação intergovernamental entre os níveis de governos, níveis da federação, a União, governo federal, estados e municípios. E nós vimos também, dias recentes aí, uma reunião, aliás, já tivemos duas, né? Reuniões do presidente Lula com os governadores, né? Algo realmente importante. A gente viu que no governo Bolsonaro houve muito conflito entre o presidente e os governadores. Alguns ele escolheu como seus inimigos preferidos, caso do Flávio Dino, caso do João Dória em São Paulo, caso do Wilson Witzel no Rio de Janeiro, que acabou até sofrendo impeachment, mesmo tendo sido, assim como o Dória, aliado do Bolsonaro na campanha de 2018. O fato é, tivemos uma relação muito conflituosa do governo que terminou com os governos subnacionais. Eu falo governadores, mas governadores e prefeitos, ou estados e municípios. A própria questão da pandemia, das medidas sanitárias necessárias ali para combater a disseminação do vírus, elas geraram um conflito entre estados e União, e entre municípios e União, porque o governo federal queria manter tudo aberto, enquanto que estados e municípios, na sua grande maioria, queriam tomar as medidas preconizadas pelos sanitaristas, pela Organização Mundial de Saúde, pela ciência, em suma. E aí, como disse o presidente Bolsonaro, né, segundo ele, o que aconteceu foi: fecha tudo e economia a gente vê depois, né, e mantém esse discurso até hoje. O fato é que o novo governo começou a agir de forma diferente e já começou a se relacionar com os governadores, a reunir os governadores, a se colocar de maneira próxima deles como um eventual colaborador, né, como um parceiro, vamos dizer assim. E ainda tivemos mais um aspecto interessante nessa relação federativa nesse começo de governo, que foi a intervenção federal no Distrito Federal, na área de segurança, durante o mês de janeiro, após lá a intentona bolsonarista do dia 8, que acabou também produzindo uma mudança ali, momentânea que seja, na relação entre o governo federal e um dos entes da federação. Enfim, tem muito assunto para discutir, e para poder entender essas coisas todas, o nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Green. O professor Eduardo Green é cientista político, é meu colega na FGV EASP, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ele é também cientista político. Ele já vem há muito tempo trabalhando com questões relacionadas a instituições políticas, particularmente
com essa questão relacionada ao federalismo brasileiro, mas também ao federalismo comparado. E até por isso mesmo, o Eduardo ele está agora como professor visitante, aliás, como pesquisador visitante, visiting scholar, né, no jargão em inglês, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ali uma das principais universidades americanas, onde ele está justamente desenvolvendo um estudo sobre essa questão do federalismo, mas olhando para um aspecto dele, que é o consorciamento entre municípios e tentando ver, já conhece bem, né, como isso acontece no Brasil, ver como isso acontece também nos Estados Unidos. E depois ele vai falar um pouco disso, porque lá é uma confusão danada, né? Existe um desenho federativo muito diferente do nosso. A gente poderia dizer até que existem vários desenhos federativos convivendo. Então, até essa questão aí da cooperação entre entes, entre governos, é muito diferente lá do que é aqui. O Brasil que tem aí uma experiência interessante de consórcio no nível municipal e até mais recentemente, inclusive, no nível estadual, com o consórcio Nordeste, que também teve um papel importante durante o período da pandemia. Bem, essa é a discussão de hoje. Eu não vou me estender demais aqui. Quero, primeiro, agradecer ao Eduardo por topar essa conversa. Quero dar as boas-vindas a ele e já passo aí colocando uma questão. Edu, como é que você viu aí nessa discussão toda em torno da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, a articulação política do novo governo? Por favor, a palavra está contigo. Cláudio, um prazer estar contigo e todos que nos escutam no Fora da Política na Nossa Salvação. Para mim é uma honra muito grande poder contribuir com o teu programa, pela contribuição que ele tem dado para o debate da ciência política e dos temas que envolvem todas as questões relativas a esse debate tão importante para a sociedade brasileira. Bem, eu acho que a articulação política do governo para a eleição das duas casas, ela precisa ser voltada para o início da transição logo após a vitória do Lula no segundo turno, talvez dividindo isso em dois momentos, relativo à Câmara e relativo ao Senado. Arthur Lira foi muito hábil, logo após a vitória de Lula no segundo turno, em reconhecer a sua eleição. E, portanto, isso já o qualificou como interlocutor fundamental para o governo encaminhar a aprovação da chamada PEC da transição, que tinha como um dos principais objetivos aprovar o valor necessário para uma das promessas caras de campanha do presidente Lula, que era o Bolsa Família, e mais os R$ 150 adicionais por criança. Então, Arthur Lira foi muito hábil em uma semana após ser um grande defensor do bolsonarismo, já estar aliado para ajudar o governo a aprovar a emenda constitucional da chamada PEC da transição. Então, isso já asfaltou de maneira bastante positiva a construção da sua reeleição. E o governo, e sobretudo o Lula, é importante lembrar, com duas experiências anteriores muito trágicas para a articulação política do governo, a primeira mais antiga, que foi a incapacidade do governo de evitar a derrota por Severina Cavalcante em 2005, e mais recentemente a articulação malfadada da presidenta Dilma Rousseff na época contra a candidatura de Eduardo Cunha. Lula compreendeu perfeitamente que Arthur Lira foi um ator político que se cacifou fortemente durante o período do governo Bolsonaro, sobretudo por conta do orçamento secreto e mais uma série de benesses que ele concedeu para os deputados. Portanto, seria um suicídio político qualquer candidatura alternativa que não fosse apoiar Arthur Lira. E lembrando sempre que na política, às vezes, a melhor solução é a possível. Portanto, neste momento, a possibilidade era apostar na recondução de Lira para a presidência da Câmara. Isso não quer dizer que o governo tenha em Arthur Lira um presidente que sempre estará acessível às suas demandas. Arthur Lira deixou muito claro no seu discurso ontem que ele será um presidente de um poder não necessariamente submisso à agenda do poder executivo. Então, finalizaria aqui essa primeira questão, Cláudio, colocando que talvez nós temos que pensar se é possível colocar o gênio de volta dentro da garrafa. O que eu quero dizer com isso? O chamado presidencialismo de coalizão no Brasil, que perdurou da maneira como a ciência política estudou, sobretudo tendo a experiência dos mandatos Fernando Henrique Cardoso e Lula, de que o presidente constituía a agenda e, portanto, ele conseguia, com base nisso, compor a maioria para aprovar os seus projetos no Congresso. Nós vamos ter que avaliar se
o novo presidente da Câmara vai se comportar segundo aquilo que a gente estudou alguns anos atrás, porque ele deverá ser um presidente com mais autonomia. Veja, é importante lembrar que mesmo que o STF tenha tornado inconstitucional o orçamento secreto, ainda há mecanismos que permitem à Lira e ao relator fazer a distribuição de recursos que atendam clientelas eleitorais dos deputados, ou seja, Lira seguirá sendo um ator poderoso. Lira é o presidente da Câmara que teve mais votos na história da democracia brasileira para se eleger presidente da Câmara. Portanto, bater de frente com um personagem tão poderoso como esse seria muito ruim para um governo que se inicie. Então, acho que nesse sentido, a articulação política do governo foi pragmática dentro daquilo que era viável na composição da mesa diretora da Câmara, que reelegeu Arthur Lira. No caso do Senado, acho que há uma diferença de partido importante. Qual é? Lira é um ator que tem poder independentemente do governo. Já Rodrigo Pacheco teve uma dependência maior do governo para se reeleger novamente à presidência do Senado. Porque no Senado, a articulação do seu oponente, o Rogério Marinho, conseguiu ter um leque de apoio que acho que em nenhum momento chegou a ser suficiente para colocar em risco a reeleição do Rodrigo Pacheco, mas com muito mais capacidades de articulação do que a oposição, digamos assim, que se manifestou na Câmara dos Deputados. E o governo entrou fortemente na campanha para a reeleição do Rodrigo Pacheco. Você lembrava há pouco, e vale a pena registrar que também o STF estava muito preocupado com isso, sempre lembrando que é o Supremo Tribunal Federal que avalia pedidos de impeachment de ministros do STF, portanto, esse era um aspecto que estava, inclusive, presente no discurso do Rogério Marinho, e havia, no caso do Senado, uma preocupação muito grande, porque a única possibilidade que restaria ao bolsonarismo de ter alguma ponta de lança com representação institucional seria a eleição de Rogério Marinho, no sentido de criar obstáculos políticos para o governo Lula, sobretudo a aprovação de emendas constitucionais, trancar pautas e tudo mais que fosse de interesse do governo. Então, acho que também o governo atuou muito mais fortemente com a sua estrutura de cargos, emendas e outras benesses para apoiar a recondução de Rodrigo Pacheco, que foi exitoso, do que aconteceu na Câmara, onde nós temos um presidente muito poderoso e é um personagem que atua com muito mais autonomia e independência em relação ao governo. Então, ao fim e ao cabo, o governo conseguiu o que imaginava, que era ter na presidência das duas casas presidentes que não vão criar obstáculos para o encaminhamento da sua agenda, o que não significa necessariamente dois presidentes que estarão sempre submissos, por assim dizer, à agenda do governo. Vai ter que ter muita negociação, vai ter que ter muita capacidade de articulação, e isso vai depender também de identificar dentro do conjunto de deputados que aprovaram, que apoiaram a reeleição de Arthur Lira, qual vai ser o tamanho da base do governo na Câmara. Pelo que se tem de informação hoje, de partida, o apoio do governo na Câmara está a meio termo entre o número de deputados que Lula tinha quando se elegeu pela primeira vez e o número de deputados que tinha quando foi reeleito em 2007. Portanto, de partida, parece bastante positivo. E no Senado, Lula tem hoje o mesmo número de senadores que o apoiaram em 2007. Com a possibilidade de que isso possa significar, por meio daquilo que é normal no presidencialismo brasileiro, o presidente fazer uso dos seus recursos de poder, a gente poderia antever que o presidente deverá constituir uma base de apoio nas duas casas que lhe dê condição suficiente de encaminhar os projetos de lei, as medidas provisórias e temas mais caros, que são aqueles de emenda constitucional. Agora, eu acho que uma das coisas que importou, ver o que você acha disso, muito para esse resultado que a gente acabou vendo na Câmara e no Senado, mas acho que sobretudo no Senado, foram os episódios do 8 de janeiro, né? Ou seja, você falou aqui do Marinho mencionando o STF, né? E mencionou diretamente, ou seja, deixou claro que o inimigo dele era o STF, como é o inimigo do bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo, o Pacheco fez questão de mencionar o 8 de janeiro.
Ou seja, apontou que, de certa maneira, eleger o seu adversário significava sacramentar o que aconteceu no 8 de janeiro. Né? Claro que Marinho formalmente condenou aqueles eventos, condenou o vandalismo, condenou tudo aquilo que aconteceu, tentou distribuir as culpas para a esquerda e para a direita, né? Falando que é errado quando acontece para os dois lados, mas quem perpetrou aquele evento não foi a esquerda, foi a direita ou a extrema direita, mas isso foi uma carta na manga, né? Foi um trunfo, me parece, importante para a vitória do Pacheco. Você não acha isso que Lula saiu fortalecido daqueles eventos e isso implica algo para o que vai ser daqui para frente a relação com o Congresso? Sim, acho que sim, Cláudio. Inclusive, desde os atos que aconteceram no dia 8, a gente tem escutado, com diferentes palavras, uma expressão que é: todos temos que atuar em defesa da democracia. As instituições políticas brasileiras, aqui entendido o STF, o Congresso, o Poder Executivo, precisam fortalecer as instituições em função da tentativa de golpe que se buscou perpetrar no dia 8. E Lula tem sido muito habilidoso em ser o grande líder que tem constituído essa frente, digamos assim, de apoio à democracia. Isso foi um tiro no pé na candidatura do Rogério Marinho, sem dúvida, porque isso gerou um processo de afastamento entre os bolsonaristas mais radicais e aqueles setores mais conservadores, que podem ser oposição a Lula ou mesmo oposição ao PT, mas que não compactuam com o que houve no dia 8 de janeiro, não compactuam com discursos golpistas ou qualquer tipo de iniciativa nessa direção. Então, acho que o 8 de janeiro foi, sim, um aspecto importante que fragilizou bastante o discurso de uma oposição que pudesse ser, digamos, responsável, mas não uma oposição que, ao estar aliada com o bolsonarismo, dificilmente consegue, neste momento, ser dissociada da tentativa de golpe. Ou seja, não houvesse o 8 de janeiro, talvez a máscara de um bolsonarismo mais civilizado, por assim dizer, colocada na figura de Rogério Marinho, pudesse até ter alguma possibilidade de apoio. Mas, utilizando uma expressão de outros colunistas, a satanização feita de maneira coletiva contra o que se buscou realizar no dia 8 de janeiro fragiliza muito, isola muito e cria dificuldades para esse bolsonarismo mais radical constituir pontes políticas com os setores do centro, os setores da direita mais conservadores. Então, isso foi habilmente utilizado, sobretudo pela candidatura do Rodrigo Pacheco, menos pelo Arthur Lira, porque não precisava, mas é importante lembrar um aspecto. Dos dois que se elegeram, Rodrigo Pacheco, já durante o auge do discurso golpista do bolsonarismo, enquanto ele era presidente, foi muito mais enfático na defesa da democracia do que foi Arthur Lira. Então, esta coerência, ela esteve presente em Rodrigo Pacheco, e acho que ela se fez valer neste momento. Então, sim, creio que esses atos todos tiveram um componente, foram mais um componente que fragilizou a possibilidade do Rogério Marinho, quem sabe, ter um apoio maior do que teve. O que a gente talvez tenha que observar, olhando para frente, é qual vai ser o tamanho da bancada bolsonarista no Senado. Digo assim, a bancada efetiva, porque se nós contarmos os partidos que, em tese, deveriam estar aliados ao bolsonarismo, PR, PP e o PL no Senado, que totalizariam 21 senadores, se eu não me equivoco, talvez não necessariamente seja o tamanho real do bolsonarismo mais radical no Senado. Ele seja menor do que isso, você quer dizer? Seja menor, eu acho que ele é menor do que isso, o bolsonarismo radical. Acho que, nesse sentido, os efeitos do 8 de janeiro prosseguirão. Veja, hoje, o senador Marcos Duval dá essa declaração dizendo que foi procurado para criar mais um artifício golpista para criar dificuldades em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Como o 8 de janeiro seguirá tendo desdobramentos, isso deverá ter efeitos políticos no sentido de isolar ainda mais o bolsonarismo radical dentro do Senado, e acho que isso abre espaço para o governo Lula, inclusive, buscar apoios, ainda que isolados, mesmo dentro dessas legendas que hoje estão mais aliadas ao bolsonarismo, como o PP, o PR, eventualmente até algum senador
do PL. Então, acho que os efeitos prosseguirão, para além da tua pergunta, se eles já não tiveram alguma influência, que eu acho que houve sim na eleição do Rodrigo Pacheco. E na relação com os estados, né? Porque um outro dado que eu chamei a atenção aqui na introdução era justamente essa busca do governo federal do estabelecimento de um diálogo, né, com governos subnacionais, e acho que notadamente com os governadores, né, vários deles bolsonaristas, alguns deles até saindo da reunião e já dando torpedeada no governo. Estou pensando particularmente no caso do Zema, né, o governador de Minas Gerais, que saiu da reunião dizendo que o 8 de janeiro, na verdade, foi produzido por interesse do próprio governo, para se vitimizar e tudo mais, ou seja, já tentando se colocar ali como um eventual substituto do Bolsonaro nesse campo da direita radical, ou mesmo da extrema direita. Mas há outros, né? Governador do Amazonas, governador de Santa Catarina, que também jogam esse jogo. De qualquer maneira, né? Sem pensar só nessa questão da disputa nacional e dos ecos ainda da contraposição Lula-Bolsonaro, como é que você vê essa retomada da conversa entre governo federal e estados? Bem, Cláudio, acho que é importante lembrar um pouco o que foi o período do bolsonarismo, sobretudo durante a pandemia, mas também estendido aos seus 4 anos de governo na relação federativa. Começando por lembrar que não fosse a Federação Brasileira, não fosse o STF, nós não teríamos essas duas grandes bandeiras de resistência ao projeto político do bolsonarismo, que era de fechamento das instituições e de centralização política do poder na União, a revelia da autonomia que a Constituição garante para estados e municípios no Brasil. Então, o federalismo brasileiro foi extremamente importante para garantir condições de enfrentamento à pandemia, porque a compreensão do bolsonarismo, era importante lembrar, por meio de uma medida provisória, centralizar todas as iniciativas de combate à pandemia, e o STF garantiu, com a interpretação correta do artigo 23 da Constituição, que a saúde é uma competência comum e, na ausência da atuação de algum dos entes, os outros podem atuar, o que garantiu condições de estados, sobretudo estados, mas também municípios, atuarem no enfrentamento à pandemia, e pelo menos os resultados não foram ou poderiam ter sido muito mais trágicos do que aqueles números que nós já temos. Então, nesse sentido, Lula acerta, e acerta muito, compreendendo que o Brasil precisa ter o pacto federativo funcionando. O que significa isso? Não apenas os estados e municípios têm autonomia para atuar, mas também o papel da União, numa federação como a brasileira, de assumir a coordenação de políticas públicas é fundamental. O Brasil é uma federação do ponto de vista formal simétrica, ou seja, todos os estados e municípios têm as mesmas competências, mas é uma federação profundamente assimétrica no mundo real. A desigualdade que existe entre regiões e dentro das regiões, a desigualdade entre estados e dentro dos estados, a desigualdade entre municípios maiores e menores é muito significativa. Então, dada esta realidade, a federação, o governo federal, a União, tem um papel muito significativo de coordenar políticas públicas. Segundo lugar, a maioria das políticas públicas no Brasil são implementadas no nível municipal, mas quem financia, quem define normas e quem coordena é o governo federal. Portanto, ao mesmo tempo que o governo federal, em muitas políticas públicas, tem a chave do cofre, ela não é suficiente para garantir a implementação da política pública. E, portanto, sem ter acordos federativos, sem retomar a discussão com os entes, sem pactuar a construção de políticas públicas, é muito difícil fazer ela chegar para o cidadão, às vezes na menor cidade no Brasil. Então, a retomada do diálogo federativo, que Lula começou de maneira muito acelerada no seu governo, é uma característica que eu acredito que deverá ser retomada, a exemplo do que foi o esforço feito já no seu primeiro governo, quando o reconhecimento da importância de chamar os entes federativos para constituir políticas públicas de maneira coordenada foi uma experiência bastante importante. E aqui, se você me permite, apenas recordar que o primeiro governo Lula implementou uma iniciativa inédita de cooperação federativa no Brasil,
constituindo um diálogo direto entre o governo federal, vários representantes de ministérios e outros órgãos federais, com os municípios, que na época chamou-se Comitê de Articulação Federativa. Qual era a discussão presente dentro desse fórum federativo? Há um contencioso federativo no Brasil que precisa ser resolvido. E ele não será solucionado se não houver construção conjunta das alternativas viáveis. Por exemplo, na época, reforma tributária, que permitiu os municípios ampliarem a arrecadação do ISS, permitiu aos municípios cobrarem com autonomia o imposto territorial rural, apenas para dar dois exemplos. Claro que hoje o contencioso federativo é outro, e há pelo menos duas questões que estarão na mesa de negociação, sobretudo com os governadores, e nesse sentido é que me parece que Lula já antecipa a possibilidade ou a necessidade desse diálogo. O primeiro é a recomposição dos valores perdidos pela política populista do Bolsonaro em relação ao ICMS dos combustíveis. Os estados hoje claramente não têm recursos suficientes para dar conta das demandas, porque, diferentemente de 20 anos atrás, quando Lula iniciou seu primeiro governo, a crise econômica é maior, os estados assumiram mais atribuições repassadas pela União e hoje dispõem de menos recursos. O segundo aspecto, que será esse sim um contencioso federativo de muita negociação e certamente de conflito, é a proposta da reforma tributária. Porque interessa aos estados dar conta de manter dentro do possível o ICMS, se não intocável, em condições de não criar prejuízos para o financiamento das políticas públicas. O Brasil é uma federação no qual um dos principais impostos de valor agregado não está na mão da União. O ICMS está na mão dos estados, que têm autonomia para definir as alíquotas e, portanto, com isso, financiar várias das políticas públicas. Então, certamente, já antevendo que esses dois temas estarão na mesa de negociação e são temas que não se resolverão no curto prazo, Lula estende a possibilidade de construir uma solução conjunta para essas questões como um todo. Então, acho que é muito positivo que haja esta retomada republicana do diálogo, diferentemente da lógica que o bolsonarismo estabeleceu, que era do amigo e do inimigo, né? Ou seja, eu vou me relacionar com os governadores que eventualmente são meus amigos, no sentido pessoal mesmo, e vou simplesmente ignorar aqueles que eu considero que são ou meus inimigos ou futuros adversários políticos, como vem a ser o caso do governador, ex-governador Dória, que você lembrou que almejava ser candidato a presidente. Então, retomar uma relação republicana com os governadores de estado, independentemente de qual venha a ser a sua bandeira política, é uma iniciativa muito bem-vinda para a democracia brasileira, para a reconstituição do Pacto Federativo e para criar uma mesa de negociação, tomando esses dois exemplos que eu falei antes, que certamente vão ser muito importantes para a relação entre o governo federal e os governos estaduais. Agora, você falou dos governadores, mas chamou atenção também para o fato de que uma parte importante dessa articulação, sobretudo na primeira passagem do Lula pela presidência, foi com prefeitos, né? Mais do que com governadores. Inclusive, muitas vezes se comentava, até em tom crítico, que havia ali, digamos, um problema, né? Que a União estabelecia vínculos diretos com municípios, com governos municipais, com os próprios prefeitos, dando ali um drible, né? Contornando o Estado e contornando os governadores. Você vê nisso algo natural do federalismo brasileiro e que, portanto, ser retomado agora é esperado, ou você acha que tem realmente um problema aí? Lembrando que o município no Brasil é ente federativo, né? Que também é uma peculiaridade nossa. Sim, acho que naquela época, em 2003, lembrar duas questões. O PT tinha uma enorme experiência em governos locais. Na época se falava do modo petista de governar. Experiências de democracia no plano local, orçamento participativo e outros arranjos com o qual várias gestões municipais do PT se tornaram conhecidas internacionalmente, talvez a mais famosa experiência do orçamento participativo de Porto Alegre, depois estendida para várias outras cidades. Então, quando o PT assume em 2003, havia uma expectativa de que fosse viável gerar esse tipo de replicação por meio de um fórum com o qual o governo federal pudesse atuar.
A segunda questão que na época esteve presente era uma avaliação de que vários governos estaduais eleitos eram de oposição e, portanto, isso poderia gerar uma dificuldade de diálogo federativo e, portanto, a ideia de pular os estados, como você mencionou, foi uma opção política naquela conjuntura. Esse processo de dialogar diretamente com os estados produziu resultados, mas chegou um momento em que ele esgotou-se, justamente porque os estados não eram atores considerados. Várias políticas públicas que deveriam ter articulação federativa intensificada precisariam ter o papel dos estados também nessa mesa de pactuação federativa. E o próprio Comitê de Articulação Federativa esgotou a sua capacidade de implementar políticas públicas e tanto é que já nos governos Dilma Rousseff ele foi gradualmente perdendo condição e viabilidade política e depois se perdeu como alternativa de cooperação federativa. Quero crer que a experiência atual fez o governo aprender que uma composição, uma articulação e uma lógica de cooperação federativa com a dimensão que se espera num país como o Brasil, que tem 27 estados, 5.570 municípios, profundamente desigual, não pode dispensar do papel dos estados na intermediação. Para dar dois exemplos de arranjos de política pública no Brasil que funcionam dessa maneira. O mais conhecido é o SUS, que sem o papel dos estados na articulação não funcionaria, e depois o próprio modelo do Sistema Único de Assistência Social, mimetizando a saúde, que também funciona dentro dessa perspectiva. Então, acho que houve um aprendizado e me parece que uma eventual retomada de uma mesa de negociação federativa, que eu acho que está no horizonte do governo, ela deverá ser pensada em outros termos, diferentemente daquele que se buscou lá atrás se constituir com o Comitê de Articulação Federativa, que era assim um diálogo entre o governo federal e municípios de maneira direta, sem a participação dos estados. Quer dizer, uma articulação federativa sem um pedaço da federação, né? Sem um pedaço da federação. E aí complica, né? E agora a gente volta, né, a essa discussão com também a questão do SUSP, né? Você falou do SUS, falou do SUAS, né, o de assistência social, e tem o de segurança pública, que, vamos dizer, ainda na prática não foi implementado, não foi estruturado, está ali, digamos, muito mais incipiente do que se tornou uma realidade, mas que me parece que até pelo discurso que, por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, vem fazendo, deve entrar na pauta desse governo, né? Deverá entrar na pauta do governo e acho que os modelos de sistemas únicos de política pública no Brasil, eles têm algumas características que tornam ele viável ou menos viável. O que fez o SUS se tornar viável? Tem fonte de financiamento e garantia confiável de transferência contínua de recursos para os prefeitos que aderirem. Lembrando para quem nos escuta, o SUS não é mandatório, é obrigatório. O município pode optar em entrar no sistema ou não. O caso mais notório de um município que não entrou no SUS e depois deu com os burros na água é a cidade de São Paulo, durante a gestão do ex-prefeito Maluf. Que quando a então prefeita Marta Suplicy fez a adesão no ano 2001 do município ao SUS, havia uma enorme dívida na área da saúde. Portanto, os municípios entram ou aderem a um sistema de política pública se as promessas do governo federal forem incríveis, sobretudo de garantia de recursos para financiar a provisão de um serviço, no qual o prefeito faz, para usar a expressão em inglês, o credit claiming. Ele adere ao sistema, recebe recurso do governo federal, mas para a população ele diz que ele é que está provendo os serviços. Então, há uma troca importante nessa perspectiva. O mesmo modelo se replicou no SUAS, mas, por sua vez, o Sistema Nacional de Cultura não avançou. Por quê? Porque ele funcionava por convênios. E o convênio tem início e fim para terminar, portanto, ele não tem garantia de financiamento, e, portanto, o município pensa muitas vezes antes de entrar num tipo de arranjo de cooperação federativa como esse. Portanto, a questão do SUSP dependerá de nós avaliarmos quais serão as fontes contínuas de financiamento que poderão vir a fazer estados, talvez, que é o ente da federação responsável pela segurança pública, a aderir, e, eventualmente, alguns municípios, lembrando que o município do Brasil também tem atribuições na área de segurança pública, embora menores, seja na atuação mais direta, por meio das guardas municipais, seja na atuação preventiva, por meio de políticas públicas que visem reduzir o problema da criminalidade, como na área da cultura, na área da educação
por exemplo, mesmo na área da iluminação pública. Então, acho que vai depender muito de qual vai ser o desenho de financiamento do sistema. Ele será condicionante do êxito que ele terá do ponto de vista da adesão de estados e também de municípios. Aliás, para a gente entender melhor esse caso da cultura, né? Você falou dos convênios. Quer dizer, quando um município entra no Sistema Nacional de Cultura, a permanência dele no sistema é, digamos, perene, ele permanece. Só que o dinheiro digamos, episódico, ele vem só quando tem convênio. Quando não tem convênio, o município está no sistema, mas não tem dinheiro para fazer as políticas. Quando tem convênio, ele volta a ter esse dinheiro, mas ele permanece no sistema o tempo todo? É essa a ideia? Ele permanece no sistema, mas, sobretudo, tem uma questão que é importante aí. Ao entrar no sistema, por exemplo, o município tem que construir um equipamento público. Pode ser uma biblioteca, pode ser um centro de cultura, bom, Teatro. um teatro, enfim, né? Isso tudo custa. Custa para manter aquele equipamento, custa para empregar servidores públicos, e se não há recursos para tal, como é que faz? Bom, o município segue arcando com os custos daquele equipamento. Não dá para um prefeito, digamos assim, ser um exemplo absolutamente absurdo. Aquele centro de cultura só estará aberto enquanto o convênio do governo federal existir. Não dá, né? Então, essa disparidade entre a aposta política que o prefeito tem que fazer e a impossibilidade de contar com uma fonte contínua de financiamento foi, inclusive, um dos aspectos que fez o SUS, nos seus primeiros anos, não ser exitoso. Porque a saúde já era descentralizada desde 88, mas ela não tinha uma fonte contínua de financiamento que só conseguiu ser desenvolvida em 96, a chamada Norma Operacional Básica 1. Este aprendizado foi copiado de maneira também exitosa pelo SUAS. Mas nem todas as políticas públicas têm recursos suficientes para criar um desenho nessa perspectiva. Então, isso tudo faz os modelos de sistemas nacionais de cultura terem diferentes possibilidades de êxito. Vamos ver, né, na segurança como isso vai ser desenhado. Falava-se de recursos de loterias que poderiam financiar o sistema para ter alguma garantia contínua, mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como é que isso vai acontecer. Por exemplo, lógicas de financiamento que pudessem premiar êxito. Como é que a gente premiaria o êxito dentro de um sistema como o da segurança pública? Número de prisões? Como é que nós vamos avaliar a efetividade para transferir recursos? Porque havia uma lógica um pouco perversa no primeiro modelo de financiamento do SUSP que existiu durante a experiência anterior, que ela premiava mais uma lógica de produtividade do que propriamente uma lógica de transferência de recursos para a provisão de serviços. Isso pode criar distorções. Por exemplo, estados que buscam eventualmente aumentar o número de prisões como forma de justificar que precisam de mais recursos. Isso pode gerar, inclusive, um problema de atentar contra os direitos das pessoas, porque o Estado está utilizando de um incentivo perverso para garantir financiamento do sistema. Então, acho que há uma série de questões aí que precisariam ser mais bem discutidas para criar uma lógica de financiamento numa área como a da segurança pública que não viesse a criar outros tipos de problemas, né, para a sua implementação. Você podia pensar, estou pensando alto, evidentemente, né? Por exemplo, um indicador interessante seria letalidade policial. Quanto mais baixa, mais dinheiro você tem. Isso Exatamente. produziria uma outra Exatamente. lógica, né? Uma Ou outra lógica. queda no número de homicídios, incluindo a letalidade policial. Né? Isso dá Exatamente. outro jogo, né? Agora, realmente, prisão aí sai prendendo todo mundo para falar que é dinheiro, né? Exatamente. Isso é realmente complicado, né? E só para deixar claro, né? Quando você fala em financiamento, Edu, você está falando de dinheiro do governo federal, né? Financiamento é isso, né? Na verdade, Cláudio, as experiências bem-sucedidas de sistemas de política pública são cofinanciadas. Saúde funciona assim, a assistência funciona assim, porque A educação também, né? Pelo a Fundeb. educação funciona assim. No Fundeb, ela funciona assim também, embora um pouco diferente, porque aí não é transferência, aí é um rearranjo contábil dos recursos que já estão constitucionalmente garantidos para estados e municípios, formando um grande fundo que é um pacote de vários impostos que existem tanto para municípios quanto
para os estados. No caso do SUS e do SUAS, não, é transferência mesmo fundo a fundo, é uma rubrica específica para aquela política. Mas ainda assim é Desculpa, só importante. para a gente pensar em linguagem menos técnica. Transferência fundo a fundo significa dinheiro do fundo de participação dos estados, que sai do governo federal, vai para os estados. O dinheiro de fundo de participação dos municípios sai do governo federal e vai para os municípios. É isso? No caso do SUS e do SUAS, tem o Fundo Nacional da Saúde e o Fundo Nacional da Assistência Social, que transferem dinheiro para o Fundo Estadual da Saúde ou da Assistência Social, que por sua vez também transfere dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde ou de Assistência, que também recebe dinheiro nacional. Então, nós temos uma lógica funcional, por assim dizer, vertical de transferência dentro de uma área que, para fins de auditoria e para fins de uso, só pode ser daquela área. No caso do Fundeb, nós não temos transferência. Nós temos impostos que compõem já a cesta daquilo que constitucionalmente toca aos estados e municípios, o ICMS, por exemplo, ou IPTU, no caso dos municípios, que são rearranjados porque tem uma emenda constitucional dizendo 20% desses tributos vão compor um fundo para a educação. E o governo federal só complementa a diferença daquilo que não for atingido para estados e municípios mais pobres a partir de um valor básico a ser gasto por aluno em nível nacional. Então, é uma lógica diferente da transferência que eu chamei antes fundo a fundo, que opera dentro da saúde e da assistência. No caso do SUSP, a pouca discussão que até agora a gente tem acesso, parece que caminharia para um modelo mais similar ao da saúde e da assistência. Seriam transferências de recursos que sairia do governo federal, com alguma complementação que não se sabe com qual regra, aconteceria por estados, eventualmente por municípios. Mas ainda assim é importante lembrar um aspecto. O governo federal vem desfinanciando, em termos relativos à saúde, e estados e, sobretudo, municípios têm aumentado sobremaneira a sua contribuição. Então, ainda que ele seja um sistema cofinanciado, os governos subnacionais têm aumentado muito a sua parcela do financiamento. E aí vale lembrar a emenda constitucional 29 do ano 2000, que tornou obrigatório que municípios têm que gastar 15% da sua receita com saúde e os estados, se eu não me equivoco, também um valor similar, ou 12%. Agora eu não recordo. Com esta emenda, aumentou o gasto dos estados e a União reduziu o seu gasto. Então, também é preciso identificar, no modelo de financiamento do SUSP, por exemplo, qual seria a possibilidade da União entrar com parcela maior ou menor. Há uma justificativa para isso. Talvez para pegar um dado super singelo. Hoje, no Brasil, boletins de ocorrência, que é aquele formulário que o cidadão, a cidadã faz quando sofre um assalto, tem algum problema, ele tem diferentes sistemas de registro no Brasil. E nós temos dificuldade, em muitos casos, de consolidar estatísticas. Uma lógica de uma atuação sistêmica prevê a uniformização de procedimentos. Portanto, à medida que a União está entrando com recursos, ela também tem mais capacidade de começar a criar normas unificadas para produzir políticas públicas que sejam as mais idênticas possíveis quanto à sua implementação. Então, enfim, repetindo, acho que no caso do SUSP, oxalá o aprendizado daquilo que funcionou nos outros dois casos seja incorporado e as inovações do que não funcionou possam ser melhoradas e, se me permite, só para complementar, temos também em discussão no Congresso, com possibilidade de, talvez no governo Lula, isso começar a ser discutido, o Sistema Nacional da Educação, né? Que já tem, desde 2009, uma emenda constitucional prevendo, e finalmente há um projeto de lei agora que está dando conta disso, e há, inclusive, outros aprendizados importantes, porque não será possível mimetizar na educação o que houve na saúde e também na assistência, porque nós já temos na educação um nível de autonomia dos municípios muito maior para lidar, sobretudo, com a educação fundamental. Os estados têm obrigação de gastar 25%, assim como os municípios, na educação. Portanto, o arranjo federativo do Sistema Nacional da Educação, ele também deverá seguir uma trajetória que será própria ou singular dentro do que se espera dessa área. Aliás, só para entender uma coisa referente a esse sistema da educação, ele, no caso, substituiria o Fundeb?
Não, ele não Ou se substituiria, acoplaria, sei lá. ele se acoplaria ao Fundeb. Hum. Ele se acoplaria ao Fundeb. Ele não substituiria. Seria um sistema que coordenaria políticas públicas, seria um sistema que ele criaria o que não há hoje na educação, que são fóruns federativos de pactuação, como tem formalmente falando na saúde e na assistência. Importante lembrar, inclusive, que no caso da saúde não fosse as comissões intergestoras bipartite, que reúnem secretários municipais de educação e secretários estaduais em cada um dos 27 estados. E a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, que reúne representantes do Ministério da Saúde, representantes do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação de Saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O enfrentamento à pandemia na área da saúde não teria nenhuma coordenação federativa. Então, o Sistema Nacional de Educação, a exemplo dos outros, ele teria condições de pactuar políticas públicas no âmbito federativo, o que hoje não existe, porque não há nenhum fórum formal para esse tipo de pactuação na área da educação. Aliás, deixa eu pegar um gancho de uma coisa que você falou agora há pouco, Edu. Você mencionou o caso aí dos boletins de ocorrência, né? Que não são padronizados, cada estado faz de um jeito e tudo mais, e que isso dificulta a obtenção de certos dados que permitiriam, inclusive, políticas mais sistêmicas em nível nacional. Agora, você está falando isso e está observando a realidade da Federação Americana, em que não é só o boletim de ocorrência que não é padronizado, né? Nada é padronizado e às vezes não é nem entre estados, né? São 50, quase o dobro do que a gente tem aqui, mas entre condados dentro do estado. Né? Como é que esse negócio funciona numa federação tão assim, não só descentralizada, mas heterogênea, como é o caso da Federação Americana, né? Porque aí todo esse objetivo que a gente tem sempre no Brasil de tentar padronizar as coisas para que elas funcionem de maneira mais ou menos concatenada, em nível nacional, de forma vertical, isso acaba não acontecendo, né? Veja, inclusive, só para mencionar um último exemplo aqui, mas que está em outro âmbito, não tanto das políticas públicas, a questão eleitoral, né? Enquanto no Brasil a gente tem uma justiça eleitoral nacional e tem um padrão de votação que é igual em todos os lugares, nos Estados Unidos cada condado organiza a eleição do jeito que lhe apraz. Né? E aí fica também uma situação caótica, pelo menos para quem olha de fora, né? Como é que a gente pensa isso numa federação tão heterogênea? Bem, o caso americano, eu acho, digamos assim, quando o Tocqueville veio para cá estudar o que era essa nascente democracia no século XVIII, ele ficou muito espantado com o que ele chamava da importância dada para a lógica da comunidade. Né? A lógica de que nós temos em cada pequeno território um governo que tem construção de identidade, que tem apelo para a convivência autônoma da sociedade dentro daquele espaço de território. E a construção da democracia nesse país, combinada com a construção do federalismo, sempre buscou criar o máximo dos chamados pesos e contrapesos para evitar qualquer possibilidade de usurpação de poder. Mais ainda, a lógica de construção da federação aqui, que na verdade começou como uma confederação e depois virou uma federação, só foi possível preservando a autonomia daquilo que já era previamente existente em cada uma das antigas colônias que vieram a ser depois os estados. O que significa isso? Cada um dos estados aqui tem, virtualmente falando, soberania dentro do seu território para fazer várias questões. Isso é diferente do Brasil, porque os estados têm uma lógica muito mais simétrica em relação a obedecer princípios constitucionais estabelecidos em nível federal. Então, olhando para o aspecto mais específico que eu estou estudando aqui, que é o da cooperação intergovernamental envolvendo governos locais, a primeira questão que a gente tem que deixar claro para quem está nos escutando é que no Brasil o governo local é município. Nos Estados Unidos, o governo local tem vários outros tipos de modalidades. Nós temos a city, né, a cidade, nós temos as townships, nós temos os distritos especiais, nós temos os condados. Existem 4 tipos de governo local. E todos esses tipos de governo local variam também dependendo do estado. Segunda questão importante. No Brasil, você mencionava há pouco, o município é um ente federativo.
autônomo perante o Estado e perante a União. Nos Estados Unidos, o município ou o governo local é conhecido, né, entre aspas, como uma criatura do Estado. Ele não tem autonomia. No Brasil, se o município quer cooperar com outro, ele faz isso baseado na sua autonomia federativa. Ou se ele não quiser cooperar, ele também pode fazer isso. Nos Estados Unidos, se algum governo local quer cooperar com outro, ele precisa ou ter autorização do Estado, ou tem que ter uma regra constitucional ou legal que assim permita, ou simplesmente não permita. E ela é variável dependendo do Estado. Nós não temos um padrão. Então, quando nós vamos estudar cooperação federativa em governos locais aqui, ou aquilo que aqui na literatura é conhecido como cooperação, são interlocal agreements, né, são acordos interlocais, nós vamos ter vários tipos de arranjos possíveis, realmente muito complexos. Por exemplo, nós não temos no Brasil a figura de cidades que contratam entre si para prover serviços. Aqui é muito comum, dadas as competências que os municípios têm, de que uma contrata serviços de policiamento da outra, mas, por sua vez, recebe em troca a contratação de serviços para combate de incêndio. Esse tipo de lógica bilateral de acordo, ou pode ser uma lógica multilateral, nós não temos no Brasil. As cidades não contratam entre si. O que as cidades fazem é coletivamente contratar a construção de um arranjo chamado consórcio, que, por sua vez, vai ao mercado, se necessário for, contratar serviços privados, mas é diferente da lógica americana, onde nós temos um mercado público de cidades que negociam entre si diferentes acordos, que podem ser bilaterais, que podem envolver 3, 4 cidades, não importa. Pode ser que alguma dessas cidades a contrate a provisão de um serviço, por exemplo, com o xerife do condado, mas pode ser que alguma delas não contrate com o xerife. Podem ser criados distritos especiais para prover, por exemplo, serviços de educação, que podem ter num condado e não ter em outro, que pode ter num estado, mas não pode ter em outro. Então, esta variação faz com que os estudos de cooperação interlocal aqui sejam muito mais voltados para olhar estados do que propriamente para olhar o panorama nacional. Quando no Brasil, dada a nossa menor flexibilidade de arranjo de cooperação entre municípios, nós podemos fazer estudos que têm abrangência nacional, claro, sem prejuízo também de estudar determinadas realidades específicas dentro de cada estado ou de cada região. Então, a cooperação interlocal aqui é uma realidade muito antiga, ela existe há quase centenária, mas os vários tipos de desenhos que aqui existem, a gente não encontra no Brasil, justamente porque a lógica de contratação que aqui existe é diferente da lógica de contratação que o nosso direito administrativo e a nossa legislação, sobretudo a partir da chamada Lei dos Consórcios Públicos de 2005, ela faculta os municípios que quiserem participar de algum arranjo cooperado, que nós chamamos no Brasil de consórcios, e aqui se chama de acordos interlocais. Aliás, uma dificuldade que a gente tem olhando do Brasil para essa divisão aí de governos locais nos Estados Unidos é entender o que é cada um deles, né? Você falou em 4 tipos: city, township, condado, né, o county, e o distrito especial. Você tem como explicar um pouquinho a diferença entre essas 4 coisas, só para a gente conseguir pelo menos imaginar ali como é que esse negócio opera? Bom, city seria o mais similar ao que nós temos no Brasil com um município, né, cidade. O township é uma espécie de cidade que tem uma configuração diferente em alguns estados, porque a township envolve muito também de zonas rurais, embora eu acho que na prática a diferença seja muito pequena em relação à city. O condado é uma divisão territorial dentro do estado, é uma espécie de segundo nível entre o município, o township e o estado. Então, o estado pode ser dividido em vários condados. Então, o condado ele é territorial. Já o distrito especial, ele é funcional. O distrito atua por política pública e por setor. É muito comum ter distritos especiais de educação, portanto, responsáveis por aquilo que no Brasil a gente chamaria assim das secretarias estaduais de educação,
ou dos colegiados regionais de educação, seria uma função ocupada onde existe, por exemplo, por distritos especiais de educação. Uma coisa interessante aqui E é desculpa, e que que podem se sobrepor às outras divisões. ele se sobrepõe às outras divisões, inclusive. Essa sobreposição, inclusive, é que torna a lógica de pactuação aqui muito complexa, porque eu tenho governos atuando nas mesmas posições, possivelmente dentro do mesmo Estado. E a cooperação, portanto, se torna bastante complicada justamente por isso. Um segundo aspecto interessante é que muitos distritos especiais são criados como forma de obtenção de receita. Quando no Brasil a gente pensa que a lógica da cooperação intermunicipal tem como uma das principais razões a economia de escala ou redução de custos. Por exemplo, comprar medicamentos ou material escolar. É mais fácil negociar com fornecedores, eu tenho 10, 15 ou 20 cidades consorciadas. Os consórcios podem cobrar para os serviços no Brasil, mas a prática mais usual é de redução de despesa. Aqui nos Estados Unidos, boa parte dos distritos escolares são criados como uma maneira de ter mais uma alternativa de financiamento. O distrito está provendo serviço de educação, como é que ele se financia? Ele cobra. Portanto, não necessariamente a economia de custos é uma das razões que, pelo menos nesse tipo de arranjo, ele está presente. Então, você tem razão, nós temos 4 governos locais, possivelmente existentes em todos os estados, que sobrepõem-se em muitas das funções, o que, portanto, torna a dificuldade política de construção de acordos cooperativos, às vezes, muito competitiva, porque nós temos mais de uma alternativa de composição. No Brasil, claro, as cidades também competem entre si, as lógicas são similares, dar desconto de tributos para atrair empresas não é muito diferente daqui, mas o mercado de opções que existe ele é menor, porque os municípios só têm que olhar para o lado que só tem município, ele não tem um condado, ele não tem um distrito especial. Então, ou ele coopera com municípios, ou eventualmente ele acha que é melhor seguir atuando sozinho. Então, o panorama dos governos locais aqui realmente ele é muito mais complicado. Só lembrando que, em termos de número, nós temos aproximadamente 50 mil governos locais aqui nos Estados Unidos. 10 vezes mais do que a gente tem no Brasil. Tamanha é a fragmentação que existe dessas estruturas que aqui são conhecidas como governos locais. Fragmentação e sobreposição, né? Porque fragmentação e sobreposição. Esse número, vamos dizer, inclui uma sobreposição grande, né, de governos locais. Inclui uma grande sobreposição. E como também tem muita fragmentação aqui, e essa fragmentação também ela se dá, inclusive, por linhas políticas, o processo de competição também não é inusual aqui, e não necessariamente está dado que os municípios irão cooperar. Depois da crise de 2008, o processo de financiamento dos governos locais aqui também, evidentemente, foi afetado, e a literatura aqui tem mostrado que os governos locais como um todo estão mais propensos a esse tipo desses arranjos que eu aqui mencionei, que são os acordos interlocais, né? Ou alternativas, uma que eu esqueci de mencionar também, que aí já não é governo local, aí já é desenho de cooperação intergovernamental no nível dos municípios, que são os conselhos de governos. Até onde eu consegui entender, talvez a experiência mais próxima que nós teríamos do nosso consórcio são cidades que se reúnem, formam um conselho com um grau de formalização muito menor do que nós temos no Brasil, porque os consórcios no Brasil são contratos públicos firmados entre os municípios, validados pelas suas câmaras de vereadores e incorporados na administração de cada município como autarquia dentro de cada município. Então, o consórcio tem uma figura jurídica que não apenas tem o seu CNPJ próprio, mas também é parte da administração indireta de cada município. Aqui, os conselhos de governos, eles funcionam para constituir alternativas que envolvem efeitos que transbordam a fronteira de um município para o outro, mas com um grau de formalização muito menor do que nós temos no Brasil, porque não há uma legislação federal, eu repito, como essa que nós aqui, lá no Brasil, conhecemos como a Lei dos Consórcios Públicos, que define parâmetros para os municípios consorciarem entre si. Aliás, deixa eu aproveitar só para perguntar uma coisa muito, um detalhe, mas você mencionou do xerife no condado. O xerife não é só uma autoridade policial, né?
Não, o xerife, ele é sobretudo uma autoridade policial, mas não só. E um outro elemento importante, o xerife ele pode ser indicado ou eleito, né? Ah, Porque isso para nós varia também, né? isso varia também, certo? Então, ou seja, há um outro Eleição para elemento xerife. para xerife. E aproveitando a tua pergunta também, há uma outra diferença muito substantiva aqui no caso dos. Nós temos mais de um tipo de gestão de governo local aqui. Nós temos o que a gente chamaria do governo local com prefeito forte, e nós temos o governo local com o City Council forte, que seria o similar da nossa Câmara de Vereadores. Então, nós temos o governo no qual o prefeito é eleito diretamente pela população, nós temos o governo no qual o prefeito é eleito indiretamente pelo City Council, e nós temos governos aqui que tem a figura do City Manager, que é o gerente de cidade. E cada uma dessas formas de E governo esse não é eleito, ele é esse indicado. ele pode ser eleito ou também indicado. Em geral, ele é eleito. E, portanto, ele tem, digamos assim, se fosse fazer uma analogia com uma grande empresa, ele não é o detentor das ações. Ele é o Ele é o diretor CEO. executivo, ele é o CEO que executa, certo? Essa é um pouco a lógica. Deixa o E Partido ele Novo descobrir isso. deixa, exatamente, se o Partido Novo descobrir isso aí, teremos solução para todos os problemas da administração pública no Brasil, Pelo menos a municipal, né? pelo menos a municipal. E, portanto, isso também gera diferentes lógicas de funcionamento dos governos locais. Há uma hipótese aqui de que governos no qual a figura do city manager é forte, e onde há outros governos na região com estrutura similar, que por laços profissionais eles estreitam vínculos com os outros municípios, diferentemente dos prefeitos eleitos, que têm lógicas de competição política maiores, né? E esse tipo de discussão ele é mais difícil de adaptar no Brasil porque a gente só tem um modelo, né? O prefeito é eleito e, E tem e, a e Câmara não Municipal e acabou, né? e tem a Câmara Municipal e vida que segue, né? Muito interessante. A gente realmente, quando a gente pensa que o sistema eleitoral americano, o processo de votação é complicado, a gente percebe que não é só isso que é complicado, né? Tudo é complicado. E boa parte dessa complicação vem desse desenho de federação que eles têm e desse desenho, mais do que de federação, né? De governos subnacionais e de governos locais, né? É um caleidoscópio, né? Um negócio super complexo, né? E aí fica Sim, difícil mesmo sim, até comparar, né, com o caso brasileiro. sim. Sob certo sentido, a gente ficaria pensando assim, se eles são United ou Disunited States, né? Porque United but not too much. Acho que eles podem exatamente. falar isso, né? Muito bom. Edu, muito boa essa conversa. Quero te agradecer, mas vou antes, claro, te devolver a palavra aí. Primeiro para você, se porventura tem algum ponto que a gente não tratou e que você acha importante trazer agora, você trazer, e claro, também para fazer as suas amarrações finais. Por favor. Olha, Cláudio, eu acho assim que a gente tem que esperar um pouco os próximos movimentos do governo eleito, voltando agora para a nossa pauta nacional, né? Estamos subindo, a gente desceu para o nível subnacional e estamos voltando então agora para o nível nacional, sobretudo porque as promessas que o governo fez de já no primeiro semestre jogar para o debate temas importantes, como a questão da âncora fiscal e da reforma tributária, vão ser agendas extremamente conflituosas. E aí eu chamaria atenção para um ponto. Até agora nós temos tido uma relação do governo Lula, e sobretudo dele como presidente, muito habilidosamente aproveitando esse momento, sobretudo depois do 8 de janeiro, para se colocar como grande líder político em defesa da democracia. Mas uma pauta como a reforma tributária, por exemplo, é um enorme contencioso, não só federativo, mas também que envolve vários atores que poderão ou se sentir beneficiados ou prejudicados. Essa pauta vai parar no Supremo. E aí nós vamos Setores ter que ver econômicos, né? setores econômicos, justamente. Isso vai parar no Supremo, isso certamente será objeto de discussão na Corte Federal. E aí nós vamos ter que ver até que ponto a relação amistosa que hoje vem existindo entre o governo e o STF ela vai se manter. Esse é o primeiro aspecto para a gente prestar atenção. O segundo aspecto diz respeito a saber até que ponto o Lula vai conseguir manter, e pelas os primeiras indicativas, aparentemente sim,
uma posição bastante positiva do Brasil na arena internacional. Por quê? Se não houver, por exemplo, solução, ainda que se saiba que não há como no curto prazo dar conta dos problemas criados com os Yanomamis, ou de recuperar o passivo ambiental do governo Bolsonaro, mas se as sinalizações do governo Lula não forem vistas pelos investidores internacionais, pelos países que hoje têm se mostrado bastante propensos a reatar relações com o Brasil, se as respostas não forem convincentes, isso pode gerar algum desgaste do governo e dele, Lula, que é uma personalidade muito respeitada internacionalmente para o seu governo e para ele do ponto de vista pessoal. Então, eu chamaria a atenção desses dois aspectos que talvez estejam no horizonte aí, que eu não acho que é um horizonte tão longínquo, porque a pressão internacional virá logo e a pressão por discutir a âncora fiscal e a reforma tributária também virá logo. Então, vamos prestar atenção nessas duas questões. Bem. Edu, muito obrigado. Ótimo papo, super esclarecedor. Saí daqui sabendo muito mais de federalismo. Acho que quem ouvir e assistir o episódio vai também entender muito mais, inclusive dessas diferenças, dessas peculiaridades, e inclusive também do caso americano, e claro, da política brasileira nessa relação aí que se estabelece entre diferentes centros de poder, né? Não só os três poderes lá da Praça dos Três Poderes, mas também os níveis de governo. E acho que isso é fundamental para a gente pensar o que vão ser esses próximos 4 anos, né? Que não depende tudo do presidente, depende também da maneira como o presidente se relacionar com esses outros centros de poder. Bem, então, dito isso, eu vou aqui encerrando. Eu quero, como sempre faço, primeiro agradecer a todas e a todos que acompanham aqui o Fora da Política Não Há Salvação, seja por meio do canal do YouTube, seja no podcast, que está em mais de 20 plataformas de áudio, né? A pessoa pode escolher a sua plataforma preferida para escutar o Fora da Política Não Há Salvação e, claro, também agradecer a todas e a todos que nos têm apoiado aqui no projeto por meio das mais variadas formas de apoio, né? Tem a mais simples, que é o botãozinho do Valeu Demais. No meio do episódio, você dá um clique no botãozinho e faz uma contribuição pontual. Pode ser também se tornando membro do clube do canal, do clube dos canais, né, do YouTube, se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação, que possibilita uma contribuição periódica do valor que a pessoa achar adequado. Tem ainda, de maneira parecida, o site do benfeitoria.com, onde é possível fazer uma assinatura simbólica do Fora da Política Não Há Salvação. Digo simbólica porque, claro, que o canal vai continuar aberto para todo mundo que quiser assistir. E, finalmente, até para quem preferir, porque há quem prefira, fazer uma doação por meio do Pix do canal. E o Pix do canal é também o e-mail de contato do canal para quem quiser mandar algum tipo de mensagem, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Vou só repetir, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu finalizo por aqui, reitero meu agradecimento ao Edu. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.